sobre a temática que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos, todo mundo. Lu, obrigada pela disponibilidade, por ter aceito o convite também. Hoje é uma dupla aqui sertaneja, né? A Luana e a Luane. Se apresenta, Lu, depois a gente começa a falar sobre o tema. Certo. Boa noite, gente. Eu sou a Luana, psicóloga clínica. Eu e a Lu se conhecemos através de um grupo de supervisão, né, para psicólogas. E ela me fez esse convite para estar aqui hoje com vocês, para a gente falar desse tema tão importante, né, que é o Agosto Lilás. Então, já peguem um papel, uma caneta, vão anotando tudo que vocês forem aprendendo, para que esse conhecimento não fique só para vocês, mas que vocês também consigam repassar para outras mulheres, né, que sofrem de violência doméstica. E é isso, eu espero que essa live possa agregar muito na vida de vocês como um todo e que o conhecimento vá se espalhando para outras pessoas também. É isso mesmo, gente. Deixa eu só. Pera, que aí os comentários ficam me. Sim, eu resolvi fazer essa live, né, e convidar alguma colega, no caso a Lu, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse temática, que é o Agosto Lilás. Eu acho que dá pra gente colocar aqui, né, no tema. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Agosto Lilás. Violência contra a mulher. Eu acho que dá pra eu comentar e fixar. Peraí, gente. Vou comentar aqui. Eu acho que dá pra fazer isso. Foi. Fixar, pronto. Aí todo mundo que entrar consegue ver sobre o que a gente está falando. Ah, mais fácil. Então, gente, nós estamos na campanha do Agosto Lilás, que basicamente é uma campanha sobre contra, né? Na verdade, uma campanha contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. É um tema muito importante, por isso que eu resolvi fazer essa live. Primeiro, né, para alertar, para informar, para falar sobre. A gente pensa que é uma coisa distante da nossa realidade, mas infelizmente é muito mais real do que a gente imagina. Infelizmente é muito mais palpável do que a gente imagina. Às vezes, pessoas ao nosso lado, do nosso lado, está passando por um tipo de violência. Os índices no Brasil, né, são muito altos, tanto da violência doméstica em si, violência contra a mulher em si, quanto também de casos de feminicídio. Então, é uma temática que é muito séria e eu honro muito essa campanha do Agosto Lilás, porque é um mês de conscientização contra a violência contra a mulher e que a gente precisa sim falar sobre isso, e esse mês é um mês oportuno para isso, né? Então, o objetivo dessa campanha é dar visibilidade a esse tema, e também entendermos, né, realmente que é uma campanha muito séria. E a escolha desse mês, né, de ser o agosto, foi justamente por conta que no mês de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha, né? Então, por isso que é o agosto lilás, uma cor aí que foi escolhida para a gente falar sobre essa temática. E sejam todos muito bem-vindos, continuem aqui, porque nós vamos dar dados, a gente vai dar também algumas informações muito importantes sobre os tipos de violências, e sobre a importância, e sobre onde buscar ajuda, enfim. Então, se você é homem ou se você é mulher, você precisa se informar sobre isso, você precisa, inclusive, muitas vezes saber como ajudar, saber como proceder em algum caso de violência ou em algum caso que você esteja vivenciando ou ver alguém, né, vivenciar também. E é isso. A Luana também vai estar debatendo junto comigo aqui. Se o pessoal que estiver assistindo a live tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando aqui nos comentários, fazendo perguntas, interagindo com a gente. No final, a gente vai responder, tá, gente? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todas. E Lu, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a, os tipos de violências e também os dados, né? A Lu vai falar um pouquinho sobre os dados que a gente já tem. Certo. Bom, gente, depois de algumas pesquisas, né, eu vou trazer os dados para vocês apenas desse ano, que chega a ser assustador.
De janeiro de 2025 até o mês de julho, não está contabilizando o mês de agosto, já foram mais de 85 mil denúncias. E assim, é um número assustador que quando eu vi eu quase caí para trás, né? Porque, como a Lu disse, às vezes a gente acha que está muito distante da nossa realidade, mas não, né? Às vezes algum amigo, algum parente está sofrendo de violência doméstica e acaba não compartilhando por conta do medo, por conta da vergonha. Então, eu até pesquisei também, 56 mil vítimas conseguem denunciar e as outras são anônimas e outras pessoas acabam não sendo, não conseguem denunciar e também não tem ninguém que consiga fazer ali uma denúncia anônima. Então, esses dados de denúncias anônimas, que são mais de 26 mil, também é muito importante, né? Porque às vezes você sabe de alguém que sofre de violência doméstica, você fica com medo de compartilhar, de denunciar. Então, eu trouxe esses dados aqui para que vocês não tenham medo, né? Se você conhece alguém, você sabe de alguém que está sofrendo de violência doméstica, não deixe de denunciar, porque você pode estar salvando uma vida. Então, acho que isso é muito importante também de ser compartilhado. E um outro ponto, né, Lu, é que existe vários tipos de violência, né? Sim, A galera costuma achar que é só a violência doméstica. Então a só gente vai física. contar para vocês isso, só a violência física. Então a gente vai falar para vocês quais são os tipos de violência para que vocês estejam atentas aos sinais. Então já vai anotando aí. A Lu vai começar a contar primeiro tipo de violência, em seguida a gente vai contando os outros também. Uhum. E só uma coisinha sobre o que a Luana falou, gente, em relação aos dados, né? Foram quantos, Lu? 84? Mais de 85 mil. Mais de 85 mil. E esses são os que foram computados, digamos assim, né? Imagina os que não são, que eu ousaria dizer que são a maioria, né? Assim, que muitos não vão para esses dados aí, porque nem chegam a ser denunciados. Sim. Então, assim, é de fato algo muito preocupante, mas que a gente precisa, sim, falar, né? Para que isso se torne visível, para que cada dia mais a gente lute também pelas leis, né, para que as nossas leis sejam mais facilitadas, para que elas sejam mais rígidas também. Enfim, e aí a gente vai falar sobre alguns tipos de violência, né? A primeira que a gente tem quer mencionar aqui é a violência física, que basicamente é a mais popular, digamos assim, e é a que a gente acaba dando mais respaldo, né? A violência física. E, enfim, a violência física, ela basicamente é aquela violência que, que de fato agride, né? Ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade corporal, né? A integridade ou a saúde corporal da mulher, né? Então, são agressões, são empurrões, são beliscões, são tapas, qualquer tipo de violência física, qualquer tipo de violência que fira, né, que fere a integridade ou a saúde corporal da mulher, né, puxões de cabelos, qualquer um é tido como uma violência física, é de fato uma violência doméstica, uma violência contra a mulher e de fato também é um crime, né? Então é praticado muitas vezes também com algum tipo de arma, né? Com ou força física ou algum tipo de arma. Então esses tipos de violência é um tipo de violência física. Então geralmente é uma violência que deixa uma marca no corpo, que machuca e que de várias maneiras, né, acaba influenciando aí para que essa mulher tenha medo desse agressor, para que essa mulher às vezes até e queira fugir, mas não consiga por conta do medo dessa agressão. Então, a agressão física é o primeiro, é o mais evidente, né? Porque é algo que deixa marcas. Mas nós vamos falar sobre outros temas também, das violências, que muitas vezes não deixam uma marca física, mas deixam marcas ainda mais sérias e graves, né, Lu? Qual que é a próxima violência? Também tem a violência psicológica, né? Que é qualquer tipo de violência que cause dano emocional ou diminuição da autoestima da mulher. Então, é basicamente aquele ponto que a mulher é taxada de louca,
né? O parceiro da mulher faz com que ela acredite que ela precisa se afastar da família, dos amigos, ela é proibida de trabalhar, ela é proibida de falar, com qualquer pessoa que ela goste. Então, é muito importante estar atento a esses sinais, né, Lu? Porque aí é onde também entra uma questão de dependência emocional, né? E aí tem aquilo, eu amo muito ele, então tá tudo bem eu me afastar da minha família. Eu amo muito ele, então tá tudo bem eu ficar aqui dentro de casa e não sair para trabalhar, porque ele tem ciúmes, então ele tá, me poupando de algumas coisas, isso é forma de cuidado. Então é muito importante que a violência psicológica não seja confundida, como amor. Né? Porque aí é onde está tudo bem ser taxada de louca, né? E isso acaba sendo um problema muito grande. Então, eu acho que talvez na violência psicológica é onde a gente tem mais sinais, né, de que isso pode se agravar para uma violência doméstica. Então, se você escuta qualquer tipo desses comentários, se você é obrigada a se afastar da sua família, se você sente que você está com autoestima muito baixa por conta dos comentários do seu parceiro, talvez seja muito importante você se atentar a esses sinais, porque pode ser que acabe piorando e indo para violência doméstica, que a Lu acabou de mencionar também. Mas ainda tem outros tipos de violência que a gente vai contar aqui. Uhum. E assim, dando até exemplos, né, mais práticos sobre a violência psicológica, existem, às vezes ela é de uma forma muito sutil, sabe? Ela é de uma forma que é até normalizada, muitas vezes pela mulher, porque pode ser tipo assim, ah, é para sua proteção, é para o seu bem. Eu não quero que você saia com tais pessoas. Então, assim, a mulher às vezes acaba se distanciando das amigas, da família. E tudo como uma forma de proteção, né? Eu vejo muito que a violência psicológica ela se instaura no relacionamento como um tipo de dependência. Porque quando o homem, né, faz com que a mulher se torne dependente dele, ele meio que tem o aval para que ele consiga praticar a violência psicológica de forma muito tranquila e manipuladora. Então, muitas vezes essa mulher permanece num ciclo de violência por conta da dependência, não só a dependência psicológica que faz, ou não só a violência psicológica que faz a mulher se manter nesse ciclo de dependência, né? Mas eu sempre percebo assim que começa muitas vezes com a violência psicológica, porque ela começa a normalizar algumas coisas, principalmente pelo fato de que geralmente esse abusador ele faz o quê? Ele faz algo ruim e depois ele pede desculpa. Depois ele tá ali num momento muito bom. Então faz com que a mulher acredite que muitas vezes ela que é louca, muitas vezes ela que tá exagerando, ela que tá errada. Enfim, então é um ciclo de manipulação muito forte, muito sério e que o mínimo de dúvida que seja, já é importante essa mulher buscar uma ajuda, uma orientação, para entender se ela realmente está louca, né? Ou se ela tá vivendo mesmo um ciclo de violência psicológica. É basicamente uma chantagem emocional, né, Lu? Eu faço isso porque eu te amo, né? Eu faço isso porque eu gosto muito de você, porque eu quero te proteger. Então, é muito importante estar atento a esse tipo de comentário, porque quando uma pessoa te ama, ela não quer você longe da sua família, né? Quando uma pessoa te ama, ela quer que você esteja perto daquelas pessoas que te façam bem, não somente seu parceiro, né? Então, é muito importante estar muito atento a esses tipos de chantagens emocionais. Uhum. Inclusive, até lembrei de uma coisa agora, para as meninas que estão assistindo a live, gente, tem um autor que eu gosto muito, eu acho que a Lu também, que é o Walter Rizzo. E ele Uhum. tem alguns livros que falam um pouco sobre essa questão da dependência emocional, né? E tem um deles que o nome é Apaixone-se por si mesmo. E esse livro é muito bom para a gente entender um pouco mais sobre o nosso autoconhecimento, autocompaixão, todas essas coisas, valorizar um pouco mais a si mesma e entender que o ciclo de dependência, ele pode ser acabado, né? Você pode encerrar, sim, um relacionamento ruim. Tu tem algum outro livro dele que tu esteja lembrando? Tem o Amar ou Depender O Amar também. ou Depender. Esse ainda é melhor em relação a essa questão da dependência mesmo. Então, gente, esse autor, Walter Rizzo, ele é muito bom nessa temática. Amar ou Depender, esse é o livro. Esse livro é muito bom. E o outro é Apaixone-se por si mesmo.
E vamos passar aqui para violência. Eu nem sei se a gente pode falar essa palavra, mas real. Acho que escrever no chat, né, Lu? Porque vai que o Instagram derruba a gente. Você vai falando e eu vou escrevendo, tá? Tá. Esse é outro tipo de violência, gente, que a gente quer falar. E essa violência é justamente uma violência que, uma conduta, né, masculina do homem ali, que constrange a mulher a presenciar, a se manter ou a participar de algo que ela não queira, né? Então, de fato, é algo que está sendo forçado. É algo onde a mulher fala que não quer, mas ali ela não consegue sair porque está tendo algo forçado, né? Então, a Lu colocou aí no chat. A gente tá com medo de falar a palavra, porque às vezes o Instagram derruba a live, mas exemplos, né? Realmente você ser forçada a fazer isso sem que você queira. Quando você tá doente, quando você tá dormindo, quando você tá bêbada, né? Quando você também é obrigada a fazer um tipo de não sei se eu posso falar também, mas quando você é obrigada a não querer mais ter aquele filho, né? Tipo isso. Enfim, ou ser impedido também de tomar anticoncepcionais, se você quer ter ou não filhos. Enfim, todas essas situações, elas se enquadram nesse tipo de violência, né? E é, quando você se sente assim, menosprezada em relação a isso, diminuída em relação a isso, e quando você não tem poder de escolha, quando a mulher não tem poder de escolha, já se caracteriza uma violência, porque o normal de uma relação saudável é que ambos sentem, conversem, alinhem e decidam. Mas quando você não tem o poder de escolha, você já precisa ficar com a pulga atrás da orelha e buscar entender melhor sobre o que está acontecendo nessa relação. Se você não tem o poder de escolha sobre algo que está acontecendo e que você também deveria decidir, algo não está certo, né? Então, tudo isso caracteriza também esse tipo de violência. E esse tipo de violência, né, Lu, ele acaba sendo muito comum até mesmo fora dos relacionamentos, né? Total. Uhum, Eu vou para uma balada ou vou para qualquer um lugar que a pessoa queira me obrigar a fazer alguma coisa que eu não queira, que a gente escreveu uhum. nos comentários. Então, é muito importante estar atenta a isso, né? Principalmente nesses ambientes, quais são, acaba sendo Você fica novos. vulnerável, né? Aham. E aí, se você não tem alguém de confiança que está ali para te proteger de fato, você acaba sofrendo esse tipo de violência que, infelizmente, acaba sendo muito comum em mulheres que são mais novas também, porque são mais vulneráveis, enfim, não entende de fato o que está acontecendo, se é certo ou não é certo. Então, é importante estar atenta também. Uhum, é isso mesmo. E agora? Nossa, pode ir Pode para a falar. próxima, Lu? Pode. Uhum, Nós também temos a violência patrimonial, que é qualquer conduta que faça com que a mulher não tenha acesso aos seus bens, né? Então, quando o seu parceiro rasga fotos, rasga documento, esconde documento de você também. Isso acontece muito também quando as pessoas são mais de idade, e aí eu preciso sacar ali o meu dinheiro da aposentadoria e escondem esse dinheiro de mim, eu não sei para que está sendo utilizado. Então, também tem essa violência patrimonial que acaba não sendo muito falada. uhum. A galera acha que é normal, né? Então, tá tudo bem eu rasgar isso aqui, porque isso aqui não vai servir de nada, o que serve só o que a gente tem juntos. Então, esse tipo de violência também acontece com muita frequência, só não é falado, então também é muito importante estar atento. Uhum, sim. Às vezes você tem um bem ali, uma foto, né? Um documento, sei lá, coisas que são de valor sentimental, às vezes, né? Ou de um valor físico, como um documento. Até mesmo questão de rasgar suas coisas, né? Rasgar roupas, rasgar bolsas, rasgar sandálias, quebrar suas maquiagens, quebrar seus perfumes, tudo que é relacionado aos seus pertences, né? Esconder suas coisas, esconder seus cartões, enfim, então, tudo que é destinado a patrimônios físicos, né? Que o seu parceiro, a pessoa que você está age de uma forma ruim, assim, no sentido do que a gente está falando,
é considerado sim uma violência patrimonial. E às vezes você nem sabe, às vezes você normaliza isso, às vezes você até faz também isso. Uhum. Então é algo que é muito sério também e que gera um dano, né? Às vezes é um valor sentimental, às vezes é um serviço a mais que você vai ter que fazer para recuperar aquilo. Enfim, então a violência patrimonial também é muito importante de ser falada e de ser vista, porque às vezes ela está também atrelada às outras coisas, né? Ela está atrelada a uma violência psicológica, pode ser que ela esteja atrelada também à violência física. Enfim, é como se todas essas violências, elas, infelizmente, né? Elas se conversassem entre si também, porque geralmente quando a mulher vive um tipo, pode ser que venha a viver todos eles juntos, né? Infelizmente. Não existe necessariamente uma ordem, né? Não. Às vezes começa pela violência patrimonial, e aí vai para psicológica, e depois vai para física, ou é tudo ao contrário, vai primeiro para psicológica, depois vai para patrimonial, e depois vai para moral, e daí por diante. Então, não fiquem pensando que talvez não vai seguir essa linha que elas estão falando, porque não, pode ser que seja tudo ao contrário. O mais importante é a gente saber de cada tipo de violência para que a gente possa ficar atento a qualquer coisa que possa lembrar isso. Por isso que é muito importante vocês anotarem. Espero que todo mundo esteja com papel e caneta aí anotando, né, Lu? Uhum, não tem uma ordem, a gente escolheu aqui aleatoriamente, né, qual fala primeiro. E a próxima, gente, e última, na verdade, é a violência moral. Né? Essa violência moral, como que ela acontece? Ela acontece quando a mulher é vítima de comentários ofensivos, feitos de formas estranhas, né? Quando a mulher é humilhada publicamente, quando são falados fatos que não são verídicos, né? Mentiras sobre ela, ou quando a vida íntima dela é exposta em público, inclusive até nas redes sociais também. Então, esse é um tipo de violência moral, quando de alguma forma a, a moralidade dessa mulher tá sendo colocada em jogo por mentiras, por comentários ofensivos, seja de que forma aconteça, mas é uma violência que fere muito a conduta dessa mulher, fere a autoestima dela, que fere de várias formas possíveis, né? Então, também é um tipo de violência. É, Muitas vezes, né, elas são tipificadas ali como calúnia, injúria e difamação, né? A forma como a gente conhece, assim, até juridicamente também. Então, a calúnia e a injúria e a difamação, basicamente falando a nossa linguagem aqui, é quando você xinga a pessoa em público, é quando você desmoraliza ela em público, quando você expõe ela também em público, seja nas redes sociais ou ali em um espaço físico onde tem outras pessoas, enfim tudo aquilo que fere a moralidade dessa pessoa. É, mas, como a gente estava falando, né, todas essas violências, às vezes, elas acontecem de modo combinado. Muitas vezes a violência moral, ela já vem junto com a violência patrimonial. A pessoa fala mal de você, xinga você, faz tudo, e rasga suas coisas, joga pela janela, tudo isso para ferir o seu psicológico, ferir o seu emocional. E geralmente uma mulher que está totalmente abalada emocionalmente, totalmente dependente muitas vezes dessa relação também. Então, todos esses tipos de violências, eles são muito sérios, né? E elas estão, sim, essas formas de violência, elas estão previstas na Lei Maria da Penha. Vocês podem procurar a Lei Maria da Penha, ler a Lei Maria da Penha, que vai ter descrito exatamente como a gente falou aqui. E está exatamente no artigo 7º da lei. São 5 formas de violência que a gente consegue encontrar dentro da Lei Maria da Penha. A gente acabou de descrever todas elas aqui para vocês. Seguindo, Lu. E além dos tipos de violência, a gente também tem um ciclo, né, Uhum. da violência. São algumas fases, são 3 fases, e a primeira delas é quando tem o aumento da tensão. Né? Então, o seu parceiro, ele se mostra irritado por coisas insignificantes, né? Às vezes tem um copo na pia e eu não lavei aquele único copo na pia e é onde ele começa a ficar muito irritado e aí começa a tirar objetos, né? Então, esses pontos é importante
a gente estar atento, e eu estou usando a palavra atenta em vários momentos, porque a gente precisa de fato estar. Né? Às vezes a Sim. gente acaba deixando muita coisa passar. Ah, não, mas é porque ele está nervoso, chegou cansado do trabalho. E não, né? É uma fase do ciclo da violência. Então é muito importante estar atenta, porque aí eu vejo que meu parceiro chegou cansado do trabalho, então eu não vou fazer nada que possa irritá-lo, porque se eu fizer qualquer coisa, vai ser como se eu estivesse provocando ele, e aí ele vai ficar tenso e ele vai começar a jogar as coisas, ou ele vai querer vir para cima de mim. Então, é onde realmente tem esse aumento da tensão, onde o seu parceiro ou a sua parceira acaba ficando irritado por coisas insignificantes, assim como eu mencionei esse exemplo do copo na pia, sendo o único copo, existe vários outros. Às vezes alguma coisa está fora do lugar, a almofada é do lado direito, mas ela está do lado esquerdo, e isso já causa uma irritação muito grande, e aí eu arremesso objetos, e aí depois eu acabo usando a desculpa, ah, é porque eu tô cansada do trabalho, você sabe que eu fico cansado, por que que você faz isso? Então essa é a primeira fase do ciclo da violência, que é a fase da tensão, né, Lu? Sim, é uma fase bem tensa mesmo, né? Uhum. E a segunda fase, gente, desse ciclo da violência é justamente o ato da violência, né? Então, essa fase ela corresponde à explosão propriamente dita, né, desse agressor. Então, ela vem acompanhada da falta de controle, né? E chega ao limite e leva o ato violento, que foi um dos pontos da violência que a gente falou aqui anteriormente, né? Então, aqui toda aquela tensão adquirida na primeira fase, né, que era a fase do aumento da tensão, acumulada ali, toda essa tensão acumulada, ela se materializa em todos esses tipos de violência que a gente acabou de citar anteriormente, né? Então, fiquem atentos e atentas a esta fase de tensão que a Luana acabou de falar aqui, porque essa fase de tensão, muitas vezes, ela acaba desencadeando, né, em todos esses outros tipos de violência também. Então, mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher geralmente é de quê? De paralisia, impossibilidade de reação, né? Então, essa mulher, por muitos motivos, ela fica paralisada, por muitos motivos, ela acaba não tendo uma possibilidade de reação ali. Às vezes, até por ser uma pessoa mais frágil, obviamente, né? Então, aqui ela sofre de uma tensão psicológica severa, né? E o que que acontece nesse tempo que ela está vivenciando toda essa tensão psicológica, muitas vezes insônia. É uma mulher que começa a ter medo de dormir, não consegue ter um sono tranquilo, né? Principalmente se ela tiver filhos, se ela morar com esse agressor, né? Então, às vezes, mesmo que não more, mesmo que seja só um namorado, um ficante, toda essa tensão acumulada muitas vezes vira em insônia, muitas vezes vira em falta de apetite, então a mulher começa a perder peso, começa a não ter mais prazer em sair, em fazer uma academia, em se cuidar, em fazer as coisas que ela gosta, né? É uma fadiga constante, aquela ansiedade, aquele medo o tempo inteiro. Então, é uma fase realmente de tensão acumulada e uma fase em que a mulher se sente o tempo inteiro fragilizada, o tempo inteiro acha que vai acontecer algo de ruim, sabe? Sente medo, sente ódio dessa pessoa, sente solidão, porque a solidão, porque muitas vezes é uma mulher tão fragilizada e tão com tanto medo que ela não tem coragem, tem muita por questão de vergonha também, de pedir ajuda, de falar com alguém. E outra coisa, né? Por que que muitas vezes isso acontece? Porque geralmente o outro não vai ajudar. O outro vai dizer, ah, se resolve aí, faz o que você pode, não sei o quê. Ou às vezes o outro cansa. Porque aquele outro é a pessoa que já disse tantas vezes, olha, isso não vai dar certo, termina, sai disso, tal, tal. Mas muitas vezes cansa e não entende que aquela mulher tá num ciclo de dependência, né? Então essa mulher tem pena de si mesma, tem vergonha, existe uma confusão na mente dela, uma dor, né, que ela não sabe o que fazer. Então, essa fase 2, né, que é o ato de violência, é tudo que estava acumulado. Então, esse ciclo de violência, gente, só recapitulando para o pessoal que está entrando, a primeira fase é o aumento da tensão, onde existe ali
É como se fosse o ciclo de dependência sendo formado, né? Uhum. E depois esse ato de violência, que muitas vezes não necessariamente é a violência física, mas é uma violência verbal, uma violência psicológica, que está começando e que está fazendo com que essa pessoa desenvolva ainda mais esse medo e desenvolva ansiedade, enfim, muitas questões que podem causar problemas psicológicos e afins. E diferentemente dos tipos de agressão, né, no de violência, o ciclo da violência ele segue exatamente essa ordem, né? Primeiro vem o arrependimento, depois vem na verdade, primeiro vem o aumento da tensão, depois vem de fato a violência e por último, né, vem o arrependimento e o comportamento carinhoso, né, que costumam chamar de lua de mel, que é onde tá tudo lindo e maravilhoso. O seu parceiro, depois de ele te agredir, ele começa a ser mais romântico, né? Começa a falar palavras bonitas. Alguns casos começam até a vir com objetos, né? Então, olha, vi isso aqui, lembrei de você, toma essa flor, depois de você estar agredida ali, machucada. Isso é muito comum em casos de violência doméstica, porque aí é onde a mulher acaba ficando confusa com seus próprios sentimentos, né? Mas ele me bate porque ele me ama, mas ele me xinga porque ele me ama, ele fala essas coisas ruins porque ele quer proteger o nosso relacionamento. E é onde fica muita confusão interna e também tem muita questão da pressão da sociedade. Então, eu não posso abandonar o meu casamento, né? Eu preciso persistir nisso aqui até o fim. Eu tenho os meus filhos, que exemplo que eu vou dar para os meus filhos se eu me divorciar? Então, nessa fase que tem o arrependimento, é muito importante estar atenta, né? Porque quando uma pessoa te ama, ela não faz tudo isso com você, né? Isso, infelizmente, acaba sendo muito comum, porque a pessoa, ela até muda por algum tempo. Então, é onde, igual a Lu falou, tem alguns amigos que às vezes sabem que a amiga, por exemplo, sofre de violência doméstica, mas cansou de falar, poxa, eu falo, ela continua, eu tô falando como se eu estivesse falando com a parede, mas não, né? Às vezes a sua amiga só está vivendo esse ciclo todo da violência e às vezes ela tá na fase do arrependimento. Uhum. Então, o parceiro acaba mudando por algumas semanas ali, por alguns dias, e aonde surge aquela pontinha de esperança de não, agora tudo vai ser diferente. E quando tem filhos, o parceiro acaba usando o filho, né? Não, eu vou mudar por conta dos nossos filhos, eu vou mudar por conta do nosso casamento. Então, nessa fase é mais conhecida como lua de mel, porque quando se casa, né, o que se espera, pelo menos, de um relacionamento comum e saudável é que na lua de mel tudo seja lindo, maravilhoso, né, tudo seja ótimo. E Uhum. nessa terceira fase do ciclo da violência, onde como se fosse de fato, eu acabei de casar, tudo está como se era lá no começo. Então eu tenho um parceiro que me ama, que me respeita, que cuida de mim. E nesse momento a violência ela até cessa. De todos aqueles tipos de violência, elas são cessadas. Então não existe mais nenhum tipo de violência. Uhum. É como se fosse um relacionamento de fato saudável, um relacionamento de fato que vale a pena eu dar a minha vida e me manter aqui. Mas não, eu só estou usando disso para que quando a maré estiver mais baixa, eu volte a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Uhum, sim. E aí vale lembrar que é um ciclo, né? Então, quando essa fase passa, começa de novo a fase da tensão. E aí, de novo, a fase das violências. E aí, de novo, a fase da lua de mel. E é um ciclo. Até essa mulher conseguir sair disso, ela vai ver esses ciclos tantas e tantas vezes. E se conseguir sair, né? Porque, infelizmente, algumas vivem assim o resto da vida inteira e algumas não conseguem viver, né? Não conseguem mais viver porque tem a sua vida interrompida ali em algum momento desse ciclo, infelizmente. É algo que eu não gostaria de falar, mas infelizmente é uma realidade, né? É algo que a gente vê. Se você abrir o jornal da sua cidade, independente de onde você estiver, só para vocês entenderem, eu moro no Ceará, a Luana mora em São Paulo. Mas se a gente abrir o celular aqui, o jornal, aonde que a gente vai abrir, infelizmente, vai ter um tipo de notícia
como Sim. essa. Agora mesmo, enquanto a gente está assistindo aqui essa live para informar, alguma mulher está sendo agredida, alguma mulher está vivendo algum tipo de violência, né? Então, é algo realmente que a gente precisa abrir mais ainda os nossos olhos, estar atentas àquilo que a gente vivencia e aquilo também que a gente vê acontecendo ao nosso redor. Até É, mesmo no início de relacionamento, né, Lu? Às vezes já escuta, às vezes só dá um empurrãozinho, ah, não, ele fez de brincadeira aqui, ou já começa a falar coisas, ah, não usa essa roupa, ah, mas isso aqui não fica legal em você. Tipo, se você está conhecendo alguém e você já nota qualquer um desses sinais, é muito importante acender a luzinha ali de alerta de, não, será que realmente eu não preciso ver isso aqui de uma outra ótica, ainda mais quando a gente está muito envolvida ali, quando está no começo, que é tudo lindo e maravilhoso, esses sinais eles vão passando desapercebidos, né? Então, isso uhum, tudo começa bem quando você conhece a pessoa de fato. Então, esteja atenta às menores coisas que você acha que são irrelevantes, porque isso aí, lá na frente, pode fazer uma diferença muito grande, que pode até custar a sua vida, né? sim, infelizmente. E a gente, né, como psicólogas, infelizmente a gente acaba atendendo, né, infelizmente ou felizmente, a gente acaba acompanhando também, atendendo algumas pessoas que vivenciam esse tipo de violência, né? E tendo, sim, o privilégio de poder ajudar, né? Então isso acaba sendo bom. É justamente por isso que a gente está fazendo essa live para informar, para falar sobre, para dizer que existe sim saída, que existe ajuda. Se você, mulher, você pode buscar uma ajuda de alguma pessoa que está ao seu lado, você pode buscar uma ajuda profissional mesmo, ajuda psicológica, homem também que percebe, né, de alguma forma que tem tido traços violentos ou de alguma forma traços que são tóxicos, que está desenvolvendo algo nesse sentido, também pode buscar ajuda, ajuda psicológica, ajuda de alguém para que você quebre esse ciclo, para que você saia desse ciclo também. Então, isso também é importante ser dito, né? Não só a mulher buscar ajuda, mas esse homem também que está identificando que está tendo algum tipo de traço, que pode vir a ter, né? De alguma forma. O que está realmente realizando isso precisa ser punido, né? Mas se você imagina que você pode ter um indício de algo, você já precisa buscar também uma orientação, uma ajuda, que com certeza isso vai ajudar bastante. Sim, e a terapia é muito eficaz nisso, né, Lu? Então, qualquer sinal de eu fico muito irritado e já quero socar a parede, eu já quero tacar as coisas no chão, mas eu não tenho nenhum relacionamento, então, né, não precisa de terapia, precisa, porque isso Sim. daí pode acabar sendo muito prejudicial para todas as suas relações como um todo, né? Então, amigos começam a se afastar, eu acabo não conseguindo conhecer outra pessoa porque as pessoas já vão notando. E se não nota, isso pode acabar sendo um problema muito grande lá na frente. Então, se você sente que eu fico irritado por qualquer coisinha, ou qualquer coisa que acontece, por mais insignificante que seja, eu já quero socar alguém, já quero esmurrar a parede, jogar meu celular no chão, é muito importante que você procure ajuda. E às vezes, igual a gente mencionou no começo da live, às vezes a gente acha que está muito longe. Não, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Não, claro que não, mas acontece, então esteja atento, né? Veja aonde que o seu semáforo está, né? Se está ali no amarelinho de atenção. Não espera passar para o vermelho, né? Não espera o sinal fechar, acontecer o pior das coisas para procurar ajuda. Uhum, é isso mesmo. E a gente também tem alguns canais, né, alguns órgãos de atendimento a essas vítimas. A gente queria até passar aqui, mas são muitos. Então a gente está pensando em colocar um banner aqui quando terminar a live nos stories. Ou também, se tiver alguém assistindo e quiser essa lista de órgãos, até para você mesmo postar também no seu Instagram, para você mandar para alguém, a gente vai passar individualmente pelo direct. Enfim, vocês podem falar com a gente, ficar à vontade. Mas um dos mais principais é a Central de Atendimento à Mulher, que o número é 180. Então, esse é um dos mais importantes, assim, que é voltado mesmo para atendimento à mulher. E tem o CVV também, né? Qual que é o número mesmo? 188.
188. Também tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188. Então, se você, o CVV é se você está vivendo qualquer tipo de problema psicológico, você precisa conversar com alguém, você pode ligar para o CVV, né? No geral, é isso. Tem mais alguma coisa, Lu, que você queira falar? Tem o da Polícia Militar também, e eu queria contar de um caso. Esses dias, eu É. não sei se chegou a todo mundo, mas eu vou até procurar para postar nos stories depois dessa live. Teve uma mulher que ela estava sofrendo violência doméstica, e o que que aconteceu? Ela ligou para a Polícia Militar como se ela estivesse pedindo um remédio. Então, ela ligou pedindo um dipirona. E o militar que atendeu ela falou: Não, aqui não é da farmácia. Aí ela: Não, eu quero um dipirona. E ela ficou repetindo várias vezes: Não, é um dipirona de 500 gramas. E aí ele perguntou para ela: Você está sofrendo algum tipo de violência? Se você tiver, você responde dipirona. Aí ela: Sim, é um dipirona. Então, essa denúncia, por mais simples que parecesse, né, o agressor achou que ela estava ligando realmente para pedir um remédio, né? Enfim, ela deve ter falado que estava com qualquer tipo de dor ali. E o policial entendeu o recado, pediu o endereço dela, conseguiu chegar até a casa, o agressor está preso. Eu não me recordo agora qual que é o estado, mas eu vou procurar esse vídeo para postar assim que a gente finalizar aqui. Então, assim, existe várias formas de a gente conseguir pedir ajuda, né? Também tem um sinal muito conhecido que é feito com a mão. Então, se você estiver andando na rua, você perceber que tem alguma mulher fazendo qualquer tipo de sinal, não deixe de ajudar, né? Você pode salvar uma vida. Então, existem vários canais, né, que você pode estar procurando ajuda. E hoje em dia fica um pouco mais fácil de as pessoas entenderem que não é trote, né? E o policial, eu até cheguei a ver os comentários, o pessoal, caramba, mas por que que não foi logo, né? Fica perguntando. E acontece de ter muitas essas perguntas por conta enfim, dos golpes que acaba tendo, dos trotes. Então, assim, existe várias formas de pedir ajuda. Fica aqui, vou dizer que talvez esse testemunho dessa mulher, porque se não fosse uma ligação pedindo um dipirona para a polícia militar, talvez ela nem estaria aqui entre nós. Então, não deixe de fato de pedir ajuda. Também tem as faculdades, né, Lu? Eu sei que nem todo mundo consegue pagar a psicoterapia de forma particular. Mas se você for em qualquer faculdade, a mais próxima da sua casa, você dizer que você está em uma situação vulnerável, você precisa de atendimento psicológico, você vai entrar ali numa lista para que você seja atendido por algum dos estudantes. Então, existem várias formas, né, de pedir ajuda. Com certeza. É isso mesmo. E, gente, eu nem ia falar isso, mas é, pela Luana ter falado desse caso que aconteceu, né? Eu vou falar aqui. Uma prima minha, né? Uma prima muito querida, era como irmã. Ela foi vítima de feminicídio e hoje ela não tá mais entre nós, justamente pelo auge da violência, né? Que a violência máxima contra a mulher é o feminicídio, onde o agressor tira a sua própria vida, né? Então hoje eu venho aqui falar, informar sobre tudo isso justamente para alertar, né, para salvar alguém, porque a informação muitas vezes ela salva, e quando a mulher está vivendo todo esse ciclo de violência e ela busca ajuda, ela de fato pode ter sua vida poupada, né? Que foi o que não aconteceu com a minha prima Selene. Eu até quero homenagear ela aqui, né, por honrar a vida dela, que ela era uma mulher incrível, uma mulher muito que trabalhava muito, ela era mãe, enfim, tinha muitas qualidades, mas infelizmente ela não teve, né, toda essa força de buscar ajuda suficiente para conseguir sair desse ciclo de violência. E, infelizmente ela viveu lá, né, o maior ato de violência que foi o feminicídio. E aí hoje a gente carrega, né, esse luto, vive esse luto por conta de uma violência. Então, ainda mais, né, é importante ainda, eu resolvi falar isso para vocês entenderem que, de fato, às vezes a gente acha que não vai acontecer, que a gente só vai ver na TV, mas às vezes algo que está acontecendo do seu lado e você não consegue perceber simplesmente pelo fato de a vítima
não verbalizar, tipo, não esboçar uma reação de um pedido de socorro. Então, cada dia mais a gente precisa sim estar atento às pessoas que estão ao nosso lado e intervir sim nas relações que estão sendo, que tá tendo algum tipo de violência, né? Porque se a gente fizer isso, a gente pode salvar uma vida, sim. É muito sério. Obrigada por compartilhar, Lu, que através desse relato, né? Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, a dor é muito forte. Uhum, Através do seu relato, todo mundo aqui se conscientize e não fique nessa frase de briga de marido, ninguém mete a colher, não. sim. Mete a colher sim, denuncia, nem que seja de forma anônima, porque você pode estar salvando uma vida e eu tenho certeza que talvez se fosse com alguém da nossa família, a gente sentiria um peso diferente, né? Então a gente Uhum, precisa é, se solidarizar, né, por todas as mulheres, né, porque podia ser com a gente. Hoje a gente está aqui é, conscientizando outras pessoas, mas que você que está assistindo aí da sua casa também assuma esse papel de que eu vou ajudar quantas mulheres forem necessárias. Eu vi um vídeo de mulheres fazendo o sinal e muitas passando, tipo, ah, não é comigo, então tá tudo bem. Não, se você vê, denuncia. Eu sei que muitas pessoas têm um medo, né? Se eu denunciar, vai acontecer alguma coisa comigo. Mas como a gente mencionou no começo dessa live, existem muitas denúncias que são de forma anônima, então denuncie. De forma anônima não vai acontecer nada com você, você só estará salvando uma vida. uhum. É isso mesmo, gente. Muito obrigada pelo apoio, Lu, e todo mundo que está assistindo. A Agatha perguntou se a live vai ficar salva. Sim, gente, a gente vai deixar a live salva aqui no nosso Instagram, tá? E, no geral, é isso. A gente incentiva vocês a compartilhar o conteúdo que a gente falou aqui hoje, que com certeza vai ajudar muitas pessoas a estar mesmo mais informada, estar mais precavida, estar mais atenta, enfim. Também vamos mandar para vocês a lista, né, com os órgãos de atendimento às vítimas e estamos também à disposição, né, no nosso direct, no nosso WhatsApp, se vocês precisarem podem contar com a gente, tanto para informar, quanto para conversar, quanto também para direcionar de alguma forma, tá? Eu e a Lu, nós também temos um afinco, né? Juntas, assim, por esse tema. Quando eu convidei ela, ela não pensou duas vezes, né, em aceitar a gente falar sobre isso, porque de fato é algo assim muito, muito importante. Eu agradeço também todas as minhas que estão assistindo até agora. Compartilhem a live quando terminar aqui com outras pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo, né, essas informações que a gente até acha muitas vezes que é simples, que é bobeira, mas que de verdade pode salvar uma vida. É isso, gente. Muito obrigada por terem estado com a gente até aqui. Não deixe de compartilhar, né? O fato de você compartilhar já é uma iniciativa de que você não compactua com nenhum tipo de violência, que você quer sim ajudar outras mulheres. Então, através do seu compartilhamento, outras mulheres que às vezes estão sofrendo algum tipo de violência pode ver esse conteúdo e se sentir encorajada a pedir ajuda. Então, Uhum. muito obrigada mais uma vez e até a próxima, né, Lu? Até a próxima. Vamos tirar só um selfie, Lu? Vamos. Deixa Deixa eu eu. bater um print aqui. Vai, um, dois.